Como descobrir se meu filho é autista? Olá, seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje nós vamos falar de como descobrir se meu filho é autista. Pessoal, não existe um manual, não existe uma cartilha, não existe algo que eu possa te passar que siga esses passos que você vai descobrir. Não existe. Inclusive para os próprios profissionais. Para você ter um laudo de uma criança com autismo, o TDAH, o TOD, existe todo um processo. A criança vai passar por uma análise, por uma avaliação psicológica, por outras equipes, uma equipe multidisciplinar, às vezes por TO, fono. Então ela passa por toda essa análise que não é feita só em uma consulta, são feitas em várias. Você como pai, como mãe, você tem que responder uma série de relatórios. Se você é adulto, você também tem que responder. E aí, depois desse processo, passa-se com o neuro, e aí o neuro vai ainda passar algumas vezes, pode ser com o psiquiatra, para aí sim vir no laudo. Isso que eu passei para vocês é o passo a passo para o seu filho ter um laudo, verificar se ele é ou não autista. E agora eu vou te falar como mãe. Como você, como mãe, consegue descobrir que seu filho é autista? Não existe outra maneira sem ser observar seu filho 100% e atento. Vocês têm que estar muito atento aos mínimos detalhes. Não normalizar o que não está dentro daquele padrão de evolução das crianças. Sim, existe um padrão de evolução. Quando você leva o seu filho a um pediatra, o pediatra ele te fala, olha, com tal idade a criança tem que falar X palavras, com tal idade ela tem que engatinhar, com tal idade ela tem... Então existe um padrão. Então quando o seu filho não está se desenvolvendo conforme deveria ser, você tem que já ficar alerta, não só pelo autismo, em relação a tudo. Então, um olhar atento de uma mãe e de um pai, eu já falei aqui, salva uma criança. Mas além disso tudo, você tem que estar de coração e mente aberta para aceitar o que vier. Porque eu já vi que muitas, e nós tivemos aqui no nosso podcast uma convidada falando exatamente isso, que o diagnóstico foi tardio, porque ela não aceitava. Então, quando a gente não aceita, isso é em qualquer coisa na nossa vida. Se você tem alguma coisa que você não aceita, você vai jogar aquilo pro canto e só vai deixar rolar, até que aquilo você não consiga mais deixar ele no cantinho, aí você vai ter que procurar ajuda. Então, tudo na nossa vida é assim e com o autismo também é. Então, você pai, você mãe, se você não estiver de coração aberto, com a sua mente aberta, você está preparado, 100% nós nunca vamos estar. Eu convivo com autismo há 9 anos e todos os dias eu tenho desafios. Todos os dias aparece uma coisa nova. Todos os dias, então não tem um dia que eu não seja, não surpreendida, mas que eu não viva algo do autismo. Então, não é uma escolha, não é uma opção, você vai conviver. Então, para você aceitar que seu filho para você descobrir, primeiro tem que ter aceitação. Primeiro você tem que enxergar que existe algo. Porque eu vejo que muitas crianças não são diagnosticadas, não é por causa de médico, não é por causa disso, é por causa dos pais, que normaliza, que acha que aquilo ali tá normal, que acha que tá tudo bem, que não tem nada demais. É normal, daqui a pouco ele fala, é normal, daqui a pouco ele senta, é normal, daqui a pouco ele baixa os pés, aí ele para de sacudir a mão. É tudo, existem várias desculpas. Porque fulaninho fazia isso, ciclano fazia aquilo. Eu estava conversando mesmo com a minha irmã no final de semana falando sobre o autismo e a gente estava pontuando isso, de pais que estão sendo diagnosticados exatamente porque passa com o neuro e o neuro começa a falar e ele se identifica. Então, assim, gente, para você descobrir se seu filho é autista, se você é autista, primeiro você tem que aceitar o possível diagnóstico. Se você não está com o seu coração e a sua mente aberta para esse possível diagnóstico,
você não vai descobrir. Eu posso te falar que, olha, se seu filho pegar o objeto e empilhar de certa forma, ó, é um alerta, ó. Se seu filho pegar e fazer movimentos circulares, é um alerta. Ó, se seu filho começar a andar na ponta do pé, é um alerta também. Estereotipia, movimentos repetitivos, balançar a mão, rodar, pular quando tá alegre. Então, assim, são várias características de uma criança autista. Mas se você não aceitar, seu filho pode estar demonstrando isso dentro da sua casa e você não vai descobrir, porque você não está enxergando da maneira que tem que enxergar. Então existem vários padrões. Se você hoje jogar, dar um Google, você vai ver, você vai ali, vai listar como descobrimos se uma criança é autista? Vai listar ali vários, mas você pode fazer todos os testes e você vê. E mesmo assim, se você não aceitar, você não vai descobrir. Então, a minha dica, se você tem dúvida, se você quer descobrir, porque se você tem a dúvida, se você está assistindo esse vídeo, ou se você quer saber, é porque algo já te alertou ali. Então, primeiro lugar, aceite o possível diagnóstico. Esteja com seu coração e a sua mente aberta para o que possa vir. Um diagnóstico, ele não significa uma porta fechada ou algo definitivo, um luto eterno, não, tá? Tudo bem, eu tenho a minha visão, você pode ter a sua visão. Então eu defendo que o laudo é algo libertador, porque com um laudo eu consigo saber como eu vou ajudar o meu filho. Eu já relatei aqui para vocês. A minha filha, Mariana, foi diagnosticada, fechado o diagnóstico com autismo, nível 1, agora no final do ano de 2025. No final de novembro a gente conseguiu fechar o laudo. Depois de quase 2 anos de terapia, depois de ter feito 2 avaliações psicológicas. Então, para vocês entenderem como não é fácil. Eu não insisti no diagnóstico não, pessoal. Não insisti. A primeira avaliação foi feita, eu enviei para a neuro, passei com a neuro e tudo com instrução. E a neura falou, Francine, ela ainda precisa de terapia e vamos repetir o teste depois de tanto tempo. Porque esses testes são os testes cansativos para a criança. E eu fui lá e repeti. Então, eu insistir em algo não significa que eu quero que minha filha seja autista. Não, eu quero ajudar a minha filha. Então, se eu fiz um teste e ele deu negativo, ok, não significa que eu não vou não vou estar com meus filhos na terapia. Não, eu vou continuar, mas eu vou saber. Se não é autismo, então o que é? Como que eu tenho que tratar? Então é isso. Para você descobrir que uma criança é autista, primeiro tenha aceitação. Tenha aceitação. Não é aceitar, 1000 maravilhas, o que vier, não. Mas aceite o possível diagnóstico. E aí você vai ter outro olhar, tá? Como eu já listei aqui, eu posso te falar sobre estereotipia, balançar a mão, pular, andar na ponta do pé, atraso na fala, movimentos repetitivos. A criança, quando assiste um desenho, ela não cria, ela simplesmente reproduz. Exemplo, o meu filho, o Júnior, quando ele começou a falar, com 4 anos, ele amava a Peppa. E aí ele sabia todas as falas da Peppa. Quando ele brincava com as falas da Peppa. Só que ele não estava criando, ele estava reproduzindo. Me fugiu agora a palavra, mas existe um termo específico para isso. Então ele não estava criando, ele só estava simplesmente replicando. Ele já tinha, por ele assistir muito, ele já sabia as falas, então ele fazia. Então assim, você tem que ter muito cuidado. Mas meu filho brinca. Sim, ele cria ou ele simplesmente está reproduzindo, está repetindo. Então isso são algumas características. Nós temos diversas. Vou dar o exemplo do meu filho, tá? Tudo redondo, ele gerava com o dedinho. Os carrinhos, ele empilhava tudo. Cor, tamanho. E se você bagunçasse, e aí era um estresse. Então tudo dele, ele vai hoje no mercado, se ele olha na prateleira e vê se tem várias vasilhas de um jeito e uma no meio do outro, ele trava, ele volta, ele pega, ele arruma. Então assim, são algumas características que você possa pesquisar e ver, mas isso, você vai lá, você dá um Google, você pesquisa e você vê, tá? Eu aqui, como mãe atípica, a minha dica para você, o meu conselho para você, você quer descobrir se seu filho é autista? Antes de qualquer coisa, tenha aceitação. Aceite o possível diagnóstico.
Porque você aceitando um possível diagnóstico, o seu olhar vai ser totalmente diferente. Quando você tem a suspeita e você nega aquilo, não adianta o que vier, que você não vai aceitar e você não vai descobrir. Ou você vai descobrir e simplesmente não vai dar sequência àquilo. Então, antes de qualquer coisa, esteja com o seu coração e a sua mente aberta para o que possa vir, tá? Então, esse é meu conselho para você. Se você quer descobrir se seu filho é autista, comece com isso e vai vendo. Pesquisa, como eu já falei aqui no vídeo, algumas características, temos diversas características e você vai ver. Mas o primeiro sinal, veja a evolução do seu filho, desde pequenininho. Eu falo para vocês aqui, meu filho com 8 meses, eu já comecei a desconfiar. 8 meses, tá? Então, um olhar atento de uma mãe faz a diferença. E lembrando, com 8 meses, eu trabalhava no banco, meu filho ficava com minha mãe durante o dia e eu estava com ele à noite e aos finais de semana. Então, eu era uma mãe que trabalhava fora, que fazia tudo isso, ele ficava, eu tinha minha rede de apoio, como eu sempre tive a minha mãe que ficava com ele, mas mesmo assim, eu tinha esse olhar. Então, você não precisa estar 100% com o seu filho, todos os horários. Vou reformular. Você não precisa estar 24 horas grudada no seu filho, mas quando você está com ele, você tem que estar 100%. Que aí você vai conseguir enxergar exatamente o que está acontecendo com o seu filho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, mais esse compartilhamento que eu venho trazendo aqui para vocês. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação, fique sempre atento. Estamos a todo momento trazendo vídeos de consciência para vocês. A minha missão é tentar trazer com mais leveza, com mais clareza sobre o autismo, porque a gente tem que quebrar esses tabus, tem que quebrar essa visão de que acabou o mundo. Não, existe sim esperança. E o autismo, a gente vai conviver com eles, dependendo de como você enxerga, você vai viver muito bem, muito bem. Eu enxergo o autismo com leveza e é isso que eu quero trazer para vocês, essa minha visão e ajudar você também a enxergar. Independente do nível do seu filho, independente das dificuldades, é como a gente enxerga e não o que a gente vai passar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.